Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. E hoje recebendo no nosso estúdio a vereadora de Chapecó pelo União Brasil, a Marcilei Vinhati, para fazer uma avaliação do mandato, falar sobre a campanha nas últimas eleições e também projetar o seu futuro na política e também no setor público. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Marcilei, em primeiro lugar, obrigado por essa entrevista e seja bem-vinda ao Diário do Iguaçu. Gabriel, eu que agradeço, obrigada pela acolhida novamente e quero deixar meu abraço a toda a comunidade que está nos ouvindo, também nos acompanhando e prestando atenção no que os políticos andam fazendo, né? Então isso é importante para a gente, para que as pessoas possam acompanhar o que a gente produz na Câmara de Vereadores. Marcilei, para começarmos este bate-papo, né? Quase no final, né, das sessões legislativas da Câmara Municipal de Chapecó. Temos aí pela frente mais 2 sessões. Gostaria que a senhora contasse um pouco mais para a nossa audiência quais foram as pautas importantes discutidas nos últimos dias e que ainda serão postas em pautas aí nas próximas sessões que encerram o ano legislativo. Sim, então eu acho que a coisa mais importante que aconteceu no último período aqui, eu diria nos últimos 6 meses, tirando o processo eleitoral, foi a discussão do plano diretor. Porque o plano diretor é o documento orientador do planejamento da cidade para os próximos 10 anos. Eu estive na Câmara em 2014, quando a gente discutiu o plano diretor 2014-2024. E agora tendo a oportunidade de revisitar esse plano, que orienta todas as nossas ações na Câmara, acompanhar todas as audiências públicas, a audiência final e agora, então, acabamos de votar na Câmara de Vereadores também o plano diretor que vai nos orientar agora para o próximo período. Mas também, finalizando o ano, a gente tem documentos bem importantes, como as contas do prefeito do exercício 2023, que nós acabamos de aprovar também. Estamos votando o orçamento, né, orçamento que vai garantir os investimentos para o próximo ano. Isso tudo são projetos de grande envergadura, que não diz respeito só ao prefeito, a um vereador ou de autoria de um vereador. Ele diz respeito a todo o processo de desenvolvimento, de ordenamento, de pensar a cidade aí para os próximos anos, né? Então, é um período finalizando o mandato, de a gente olhar para dentro do mandato e ver tantas coisas que foram produzidas individualmente, mas para mim o que fica é um sentimento de contribuição com o conjunto do desenvolvimento do nosso município. Marcilei, ainda sobre essa questão da discussão, né, e votação do novo plano, no caso a revisão, né, do plano diretor de Chapecó, levando em considerações todas as audiências públicas que ocorreram nas 12 diferentes regiões de Chapecó, o debate no Legislativo chapecoense e a posterior aprovação do projeto. A senhora sai satisfeita aí com o texto final com relação ao plano diretor de revisão? Sim, eu saio satisfeita, mas sempre faço ressalvas. O plano diretor, como ele foi aprovado, é o que a cidade conseguiu construir. Então, ele é o resultado de um processo coletivo de audiências públicas, de audição, não só das audiências físicas acontecendo lá na comunidade, foram 13 no total, mas também o período que foi de acolhimento virtual das propostas das entidades, né? E foram inúmeras propostas que vieram para a prefeitura fazer, então, a identificação se era possível ou não acolher as propostas. Porque nós estamos falando de um instrumento de gestão. Então, não é toda a ideia que ela é compatível do ponto de vista legal com o acolhimento da proposta. Então, eu saio satisfeita pelo debate coletivo que foi feito em relação ao que nós conseguimos avançar até agora. Segundo, ele é uma continuidade, não é um plano que está sendo feito novo. Nós tivemos 10 anos de execução de um plano, agora ele é revisitado e colocado nesse novo momento da cidade, projetando para os próximos 10 anos. Então, o que aconteceu de significativo nos últimos 10 anos? 70 mil pessoas novas em Chapecó.
que demandaram um conjunto de infraestruturas. O que aconteceu também? Um grande número de chacreamentos, de pessoas que se instalaram no entorno de Chapecó. O que diz isso para a gente? Que precisa alargar o perímetro urbano para que a gente possa incluir essas famílias que estão num período de numa área de transição entre urbano e rural, que não é mais rural, né, se torna urbano, mudando índices construtivos, por exemplo, para prédios mais altos, que nós temos potencial e nós precisamos fazer isso, porque não há território que dê conta de uma expansão da cidade na velocidade que ela cresce, de a gente somente fazer empreendimentos horizontais. Nós temos que verticalizar a cidade. O que causa ainda preocupação, eu como legisladora, como cidadã, como moradora de Chapecó? É as preocupações que envolvem meio ambiente, que envolve a questão do abastecimento, que envolve a questão de mobilidade urbana, que nós vamos ter que ir lidando com esse plano e fazendo adaptações para acolher todas as pessoas que vêm para cá, e a dinâmica econômica da cidade, né, que traz novas matrizes econômicas, novos empreendimentos, mais gente morando aqui, né? Então, o plano ele nunca vai ser um plano completo. É o que a gente conseguiu até esse momento e foi feito ouvindo as pessoas. Eu estou satisfeita nesse sentido. Vereadora, falando ainda sobre as ações, né, do mandato, atuação no legislativo, estamos caminhando, né, para o final desta atual legislatura, né? A senhora fez parte da mesa diretora, né, como primeiro secretário, também chegou até a assumir, né, por alguns períodos a presidência, além das diversas discussões, indicações, moções, projetos de lei. Que leitura faz da sua atuação? Como avalia esses praticamente 4 anos de mandato no Legislativo da capital do Oeste? A primeira consideração é que eu acho que consolidei muito da leitura sobre o município, né? Eu acho que assim, eu sou uma vereadora de 3º mandato, já vou assumir aí no próximo período também, então são 4 mandatos, a gente vai acumulando experiência, vai acumulando paciência, vai acumulando capacidade de articulação com os colegas. Eu não tive nenhum requerimento, nenhuma proposição na Câmara de Vereadores reprovada. O que aconteceu em alguns momentos foi a compreensão de que aquilo que eu estava propondo não era interessante para aquele momento político que a cidade estava vivendo. Então, em articulação com os outros vereadores, com o próprio governo municipal, a gente retira da pauta questões que não estavam prontas para serem discutidas, né, e acompanhadas e aprovadas pelos colegas vereadores. Mas, de modo geral, tudo que nós propusemos a gente aprovou na Câmara. E, por último, agora, aprovamos recentemente um projeto extremamente importante para Chapecó, que é o banco ortopédico. Ou seja, é difícil nos dias atuais você ainda propor projetos de leis inovadores, porque a gente tem um acúmulo de legislação que em várias áreas você tem as coisas pré-definidas, organizadas, mas o banco ortopédico não existe em Chapecó, né? Ele serve para aquelas pessoas que passam pela algum tipo de cirurgia ortopédica, sobrou em casa uma muleta, uma cadeira de rodas, uma cama hospitalar, um banco de assento, ela não sabe para quem dá, para quem ela doaria. Agora vai doar para o Banco Ortopédico Municipal, que foi projeto de lei de minha autoria. Ou a pessoa que sai do hospital não tem condições de comprar e ela pode solicitar da prefeitura qualquer um desses equipamentos que poderá utilizar e depois devolver para o mesmo banco, né? Hoje esses serviços são feitos pelos clubes de serviço, mas nem todo mundo acessa clube de serviço. E o exemplo disso é as inúmeras pessoas que eu atendi como vereadora na Câmara. Então, projetos desse tipo a gente vai continuar produzindo porque ele faz bem para toda a cidade e ele importa para as pessoas, né? Sobretudo as que mais precisam. Marcilene, a senhora falou que assume a partir do ano que vem novamente no Legislativo, né, o vereador eleito, né, pelo
União Brasil, o Valdo Pisinato, né, um dos vereadores, né, eleitos pelo partido, assumirá, né, a superintendência da grande região do EFAP a partir do ano que vem, né, de janeiro. A senhora, como primeiro suplente, então, assume, está confirmado? Como que está esse processo? Sim, está confirmado. Eu aguardei a decisão do prefeito, porque sempre quem tem a decisão da composição de governo e acolhimento dos vereadores eleitos no governo é o prefeito municipal. Como o partido que eu estou, ele fez parte do grupo de apoio ao prefeito, naturalmente que ao chamar o vereador gringo, eu acendo para a vaga na Câmara. E a gente vai continuar o trabalho, né? Agora, como eu acabei de falar, mais experiente, mais tranquila, sabendo mais o que é das coisas, né? E a gente vai continuar com um mandato firme, propositivo, contribuindo com o prefeito. Eu estava agora organizando uma mensagem para o prefeito para encaminhar uma ideia de como que a gente vai tratar da questão dos celulares na escola, uma vez que a nível nacional se decidiu que no Brasil não vai mais se utilizar celular na escola, a não ser para o uso pedagógico. Mas como é que tu faz isso? Está sendo delegado para os municípios. E eu comecei a estudar experiências e fui buscar uma experiência de São Paulo, de uma escola que implantou um sistema de acolhimento do celular, mas que ele não é recolhido pela escola. O celular fica de posse do aluno num recipiente específico, que ele entra na escola, coloca o celular dentro e ele vai, no final, passar por um mecanismo igual tem naquelas lojas que tiram aqueles botões de controle. Ele passa aquela sacolinha, né, aquele recipiente, e libera o celular para ele utilizar. Então, assim, a gente também tem que ajudar a buscar soluções. Eu fui conhecer uma experiência, por exemplo, em Gaspar, que é de um espaço tecnológico para uso educacional, que é assim, um exemplo espetacular de como você trabalhar a educação tecnológica nas escolas municipais. E encontrei o Nemésio com a mesma ideia, porque também havia discutido essa possibilidade. Veja, então a gente tem que estar ligado, né? O que eu me proponho no próximo período é justamente isso, assim, estar ligado nas necessidades, na Câmara de Vereadores ser propositiva, não ser uma pessoa que atrapalhe, que contribua. Eu sempre fui assim, né? Então não vai ser diferente dessa vez. Mas eu estou feliz por assumir o 4º mandato na Câmara. Sou a mulher que tem mais mandatos até hoje, né? Então me sinto lisonjeada por permanecer na Câmara, que é o que eu sempre quis, e vou continuar contribuindo. Marcele, antes de fecharmos a conversa, falando um pouquinho de campanha eleitoral, né? Nas últimas eleições, a senhora foi eleita, né, pelos demais partidos em que concorreu, e nesta atual eleição, né, nas eleições municipais de outubro, acabou ficando como primeira suplente, né, pelo partido União Brasil. Acredita que a troca de partido teve algum efeito na eleição? Como que avalia, então, a sua campanha? Sim, primeiro, sim, eu respeito o resultado eleitoral, e isso é a coisa mais importante. Eu fiquei como primeira suplente, e isso para mim é uma coisa natural. Eu já sou privilegiada de ter sido 3 vezes vereadora. Mas é claro que o resultado eleitoral ele foi aquém das minhas expectativas. Considerando todos os pontos, assim, as mudanças que eu fiz, não foi uma mudança simples, foi uma mudança paradigmática, né? Eu fui muito corajosa ao fazer a mudança que eu fiz, e ela foi necessária que eu fizesse para que eu conseguisse continuar dialogando com mais pessoas no nosso município, né? Então, considerando todos esses elementos de mudança, de ser uma vereadora há mais tempo na Câmara, que também tem a expectativa de mudança por parte das pessoas, eu considero o resultado um resultado ainda positivo, né? Um resultado que me trouxe 1.212 votos. É muito voto, né? É muito voto. Imagina cada uma dessas pessoas sair de casa para ir na urna para votar em você. Esse não é um voto partidário. Esse é o voto da Marcilei, esse é o voto do trabalho da Marcilei. Porque a pessoa que é muito partidária, muito ideológica, não votou em mim, né? Quem é muito de esquerda não votou porque eu saí,
do campo da esquerda, quem é muito da direita ainda está desconfiado com a minha chegada, né? O que eu quero que as pessoas entendam e o recado que eu quero deixar? Eu não mudo os meus posicionamentos, a minha forma de trabalhar, esse diálogo que eu faço sobre os temas e essa contribuição que eu dou para a cidade. Isso não muda. Não muda o meu comportamento ético frente ao trabalho que vou desenvolver, até quando eu for importante ficar na Câmara de Vereadores, até quando o vereador gringo voltar para a Câmara, que a vaga é dele, até quando, quem sabe, ir para o governo municipal, né? Então, enquanto eu estiver na Câmara, nessa função de vereadora, eu vou dar o meu melhor, fazer o possível para contribuir com a minha cidade. Para fecharmos, então, este bate-papo, Marcilei, o que a população da capital do Oeste, então, pode esperar, né, da vereadora Marcilei, que assumirá, então, uma vaga na Câmara de Vereadores a partir de janeiro do ano que vem? Olha, eu quero contribuir com a cidade, principalmente naqueles temas que envolvem uma articulação fora de Chapecó, que eu acho que é um perfil que eu construí também pela participação na UVESC, pelo diálogo com os deputados, com a Assembleia Legislativa, com os órgãos de gestão do Estado, porque eu vejo que muitos dos temas que nós discutimos, que são gargalos na nossa cidade, têm a ver com o governo do Estado, não tem a ver necessariamente com a prefeitura. Então, eu vou ter um pé na Câmara de Vereadores e vou ter um pé fora da Câmara, porque quando se trata, por exemplo, de atendimento de média e alta complexidade, de hospital regional, de saneamento básico, nós vamos ter que discutir com o governo do Estado. Quando a gente fala de atendimento aos plano estadual de educação, toda a rede estadual de educação, não é com o governo municipal que a gente discute, é com o governo estadual, e tem que ter uma atenção muito grande para essa questão. Nós estamos precisando de uma escola na região da IFAP, escola de ensino médio. Com quem que a gente vai discutir? Com o governo do Estado, com o governo federal. Então, eu acho que a minha experiência me ajuda nesse sentido, e eu vou construir essa pegada agora no próximo período na Câmara, tentando trazer para cá e contribuir com essa articulação das coisas que ainda faltam para a gente aqui. No papel de vereadora, que pensa na cidade, mas que precisa também estar com o pé fora da cidade para enxergar maior e enxergar as articulações necessárias para que as coisas aqui possam funcionar. Vereador, só mais uma questão, então, antes de encerrar, o seu mandato na UVESC termina no ano que vem? Mandato até maio do ano que vem. Nós estamos fazendo agora a prestação de contas de final de ano e tudo mais, né? Vamos iniciar o começo do ano com um grande congresso feito junto com o Tribunal de Justiça, chamado Qualifica, que é para a qualificação dos vereadores que estão entrando novos nas câmaras municipais. Na região oeste, na região da Acamosc, 67% de renovação nas câmaras de vereadores. Ou seja, são vereadores novos, que trazem ideias novas, que vão contribuir muito, mas ao mesmo tempo que chegam sem a experiência do legislativo, né? Então, eu tenho muito a fazer na UVESC, nesse primeiro momento, para contribuir com essa formação adequada dos vereadores que estão entrando nesse momento. Marcilei, mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista e lhe desejo muita sabedoria, né, aí no mandato que começa a partir do ano que vem na Câmara de Vereadores, sempre em benefício da população de Chapecó, e também ficamos no aguardo das novidades do mandato, da UVESC e também das demandas da população de Chapecó. Eu desejo sucesso ao Talking. Foi uma experiência inovadora, eu acho, de tecnologia. Vocês que fazem todo o esforço de ter o jornal impresso, mas também de caminhar sempre se atualizando, né, com as novidades da tecnologia, comunicando de forma online, né, com os canais virtuais. E para nós isso é muito importante. Então, Gabriel, muito obrigada por todo o espaço que você possibilitou para a gente, ao DI de modo geral, mas não só isso, ao espaço, mas esse compartilhamento de vocês estarem junto com a gente, acompanhando para e passo o que acontece na política, né? Eu te vejo muito lá na Câmara de Vereadores, eu te vejo muito nos eventos, cobrindo, né, os grandes eventos que acontecem na nossa cidade, e isso é muito importante para todos nós, é importante para a comunidade.
Então, parabenizo o DI, você como profissional da comunicação, e a Câmara de Vereadores está de portas abertas. A gente tem pessoas novas chegando, pessoas de mais experiência, mas acho que de modo geral todo mundo que vai estar lá vai estar aí para contribuir com a nossa cidade. Muito obrigada. Mais uma vez, então, muito obrigado, vereador. E é claro que o Diário do Iguaçu seguirá acompanhando a partir de 2025, desde a posse até o decorrer da próxima legislatura, que começará a partir do dia 1º de janeiro, e você não perderá nenhum detalhe. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você, e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Até mais!